Uma vida política marcada por corrupção. Em 2004, o ex-governador Flamarion Portela teve os direitos políticos suspensos pelo TSE, acusado de compras de votos e uso da máquina pública nas eleições de 2002. Cassado por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2002, quando foi candidato à reeleição pelo PT. A ação tramitou na Justiça por quase 2 anos. O vice-procurador-geral eleitoral da época, Roberto Gurgel, pediu a cassação de Portela ao TSE. Conforme ele, o então governador utilizou programas sociais para se promover eleitoralmente e que Flamarion aumentou o valor do Vale Alimentação, além de conceder anistia de débitos habitacionais de imóveis vendidos pelo extinto Banco de Roraima. Tudo isso em período de campanha. Mesmo cassado, Portela ainda conseguiu se manter no cargo após entrar com vários recursos para tentar derrubar a decisão. Contudo, a Justiça negou. Ele saiu definitivamente da cadeira governamental. Meses depois, cerca de 2 anos, quem assumiu no lugar dele foi Otomar Pinto, o segundo colocado nas eleições de 2002. Mas Flamarion teve o registro liberado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Porém, o Ministério Público recorreu ao TSE. Na época da condenação, Portela teve o diploma de governador cassado e foi condenado a pagar a multa. Mas isso não foi impedimento para que Antônio Denário nomeasse Flamarion Portela como chefe da Casa Civil. A escolha do nome de Portela, segundo o governo, abre aspas, foi feito com critério técnico para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo ex-secretário. Fecha aspas. Pasta essa, antes comandada pelo atual deputado Soldado Sampaio e Disney Mesquita. O atual secretário da Casa Civil do governo, Flamarion, responde por processos judiciais que o acusam de improbidade administrativa. Portanto, mesmo Flamarion tendo ficha suja na Justiça, o governador de Roraima, Antônio Denário, o manteve no primeiro escalão do governo. Na pasta, ele articula ações do governo e mantém relações com outras pastas. De acordo com Denário, a escolha de Portela para assumir o cargo foi feita com base na experiência política. Mas as experiências políticas não foram das melhores para o estado de Roraima. O primeiro apontamento de corrupção de Flamarion foi em 1998, quando foi acusado de envolvimento no escândalo dos gafanhotos. Esquema de corrupção que desviou mais de 230 milhões dos cofres públicos entre 1998 a 2002. Porém, em 2010, Flamarion venceu a eleição e foi eleito deputado estadual. No entanto, teve a candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Lei da Ficha Limpa, a 135/2010. Contudo, Flamarion não é o primeiro secretário com investigação na Justiça. O atual secretário de Segurança Pública, André Fernandes, é réu por improbidade administrativa. Em julho de 2019, ele usou presos do regime fechado para fazer uma obra em sua casa. Na época, ele era secretário da Sejuc. E ainda o ex-secretário de Segurança Pública, Edson Prola, que antecedeu André Fernandes, envolveu-se em um caso em que o governo pagou pela vinda de um MC do Rio de Janeiro para a festa de aniversário de uma deputada que era primeira-dama na época. Na ocasião, o militar teve que devolver o dinheiro. Ainda o caso de Ayrton Cascavel, um ex-secretário da Saúde, que também responde por crime eleitoral. De acordo com a denúncia à Justiça, ele comprou votos para beneficiar Denário nas eleições de 2018. Antônio Denário, não diferente de Flamarion, também foi cassado pelo TRE
por usar programas sociais em período eleitoral. Denário distribuiu 50 mil cestas básicas na última campanha, onde foi reeleito. O advogado Marco Vicenzo explica sobre contratar alguém que já responde por improbidade administrativa. Eu preciso esclarecer 3 pontos especiais. O primeiro é sobre a resolução do CNJ, que entende ser impossível designar a pessoa condenada por improbidade administrativa para ocupar a função pública. O segundo, já no âmbito do STJ, entende que o fato de se impossibilitar pessoa de ocupar a função pública por uma condenação, isso configuraria um banimento, ou seja, você afastaria de vez a pessoa de exercer função pública, o que configuraria uma pena perpétua. E no último entendimento, também no âmbito do STJ, o ministro divergente, no caso Francisco Falcão, acompanhado pelo ministro Mauro Campbell, o ministro Herman e outros ministros da Corte, entendem que é possível sim, inclusive é importante que exista o rigor no caso de pessoas condenadas por improbidade administrativa, tendo em vista que elas se utilizaram dessa função, se utilizaram desse cargo para cometer o delito, para cometer o crime. Existem outros entendimentos, mas esses 3 especiais podem ser preponderantes para o entendimento e eventual julgamento em caso de judicialização dessa situação do chefe da Casa Civil do Estado de Roraima. Em 2021, a Justiça de Roraima determinou a penhora de 2 veículos de Flammarion. O advogado Pedro Duque moveu a ação no ano de 2002, quando acusou o então governador por uma licitação fraudulenta para compras de combustível. Nesse sentido, Flammarion perdeu a ação e a Justiça o condenou a pagar mais de R$640 mil em honorários ao advogado responsável por abrir o processo. Contudo, Flammarion se negou a fazer o pagamento. Por isso, a Justiça estabeleceu a penhora de 2 veículos do secretário, que são um Ford Export e um Chevrolet S10. Conforme Pedro Duque, à época, o então governador de Roraima, Flammarion Portela, decretou estado de emergência para conseguir fazer a compra emergencial do combustível. O advogado afirma que o combustível comprado nunca foi entregue no estado. Flammarion, que é o atual secretário-chefe da Casa Civil de Denário, em agosto desse ano, o advogado solicitou a penhora de uma casa, um terreno e o bloqueio de aplicações de renda de Flammarion Portela em um banco do estado.